Tô. Então tá bom. Valeu, obrigado. Bem, vamos lá então. Na última aula, a gente começou a conversar referente aos tipos de trabalhadores que nós temos dentro do ordenamento jurídico, né? Não é apenas dentro da CLT, porque a gente tem algumas leis esparsas, também falando sobre tipos de trabalhadores. E o último trabalhador que a gente conversou, vamos ver aqui no nosso material de apoio, o último trabalhador que nós conversamos foi o avulso por Aguentar. Caiu. Ela saiu até da sala, deve ter caído tudo. Eu pensei que era só o meu que tava com problema. Estão ouvindo eu aí? Sim, Marcos. Caiu a professora só mesmo. Então tá bom. Voltou. Voltei. Problemas técnicos. Deixa eu compartilhar aqui de novo, peraí. Pronto. Então, o que eu estava falando era o seguinte, que esses avulsos portuários, eles eram, então, antigamente, muito identificados na região dos portos, tá? Só que depois, com uma modificação de legislação, eles deixaram de ser vistos única e exclusivamente na região dos portos e passaram também a serem vistos nas regiões urbanas e nas regiões rurais. Então, a gente passa a ter a figura desses trabalhadores em vários lugares. Só que em todos os lugares, o ponto-chave desses trabalhadores é que a necessidade de uma empresa podendo fazer, de uma entidade, né, podendo fazer essa intermediação. E o que normalmente a gente enxerga é o sindicato fazendo isso, tá? Então, a gente fechou os trabalhadores avulso e hoje a gente começa a nossa conversa falando referente aos trabalhadores temporários. Então, a gente começa a conversar aqui sobre os trabalhadores temporários e identificar o que esses trabalhadores temporários possui aí a título de diferenciação. Então, vamos começar pelos trabalhadores temporários. Vamos lá. O trabalhador temporário, a primeira coisa que a gente precisa identificar nesse trabalhador é que o conceito dele vem de uma legislação. Então, quando a gente fala de trabalhador temporário, nós vamos trabalhar com várias legislações nesse sentido, tá? Então, a Lei 13.429 de 2017, ela traz para nós, no seu artigo 2º, um conceito do que seria esse trabalhador temporário, tá? O que a gente pode classificar
como trabalhador temporário. Então, quando a gente fala de conceito de trabalhador temporário, a gente dá uma olhadinha, então, no artigo 2º da legislação, que determina o seguinte: trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física contratada por uma empresa de trabalho temporário que coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviços para atender a necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou a demanda complementar de serviços. E esse conceito, então, ele vem do artigo 2º da Lei 13.429 de 2017, tá? Então, é ela que traz esse conceito do que seria esse trabalho temporário. Pontos importantes desse conceito, né? É a pessoa física, é um ponto importante. Ela é contratada por uma empresa de trabalho temporário, tá? Essa empresa coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviço, tá? Para uma substituição temporária ou por uma demanda complementar. Então, são por esses motivos que a gente faz a contratação desse trabalhador temporário, tá? Então, com relação ao trabalhador temporário, a gente precisa colocar o seguinte, que é disciplinado pela lei 13.429 de 2017, tá? E corresponde a uma relação composta por 3 pessoas. E aí, o que seria essa relação composta por 3 pessoas? Como que a gente enxerga essa relação? A gente verifica que essa relação, então, ela é formada da seguinte forma. Nós vamos ter aqui, então, a figura da empresa tomadora. Nós temos a empresa tomadora, primeiro ponto que a gente precisa analisar, tá? Depois dessa empresa tomadora, a gente tem a figura, só corrigir aqui. Então, nós temos a empresa tomadora, aí nós vamos ter, então, aqui embaixo, a figura da empresa de trabalho temporário. Então, é a empresa de trabalho temporário. Essa empresa de trabalho temporário, ela tem uma relação que envolve o trabalhador temporário. Então, ela tem uma relação que envolve o trabalhador temporário. E aí, depois, nós temos, então, a figura que esse trabalhador temporário presta serviços para essa empresa tomadora, né? Então, dessa forma, a gente tem essa relação composta por 3 pessoas. Então, a gente tem a empresa tomadora, a gente tem a empresa de trabalho temporário e a gente tem o trabalhador temporário. Então, dessa forma, a gente cria aí uma relação tríplice, né? Porque a gente vai ter essa composição de 3 pessoas nesse contrato de trabalho. Então, aqui, vamos colocar a seguinte explicação. Entre a relação triangular, são gerados vínculos, jurídicos
distintos, vínculos jurídicos distintos e independentes, inconfundíveis entre si. Por que são gerados vínculos distintos e vínculos independentes? Porque a gente tem o vínculo entre a empresa, então a gente tem o vínculo existente entre a empresa tomadora e a empresa de trabalho temporário. A gente tem o vínculo existente entre a empresa de trabalho temporário e o trabalhador temporário. E a gente tem o vínculo entre o trabalhador temporário e a empresa tomadora. Então, são vínculos distintos um do outro, né? Então, dessa forma, quando a gente fala de trabalhador temporário, a gente precisa analisar dois tipos de vínculos. Nós vamos ter, então, o vínculo de natureza civil, que aí esse vínculo é entre a empresa tomadora, de serviços e a empresa de trabalho temporário. Então, essa relação criada entre a empresa tomadora e a empresa de trabalho temporário, essa relação criada aqui, ele é um vínculo de natureza civil, tá? Então, vou até deixar aqui essa observação, que esse vínculo aqui, ele é um vínculo civil, tá? Por quê? Porque as empresas fazem entre si um contrato regido pela esfera civil, tá? Que é um contrato que envolve a contratação dessas empresas, como que essas empresas vão trabalhar. Então, por esse motivo, esse vínculo gerado aqui, ele é um vínculo de esfera civil, tá? Normalmente ele está regido pelos artigos que falam do contrato de prestação de serviço, tá? E aí, depois, a gente tem um vínculo na natureza trabalhista. Depois a gente tem um vínculo na natureza trabalhista, que é entre a empresa de trabalho, temporário, entre a empresa de trabalho temporário e o trabalhador temporário. Então, essa relação que é criada aqui é uma relação, é um vínculo de trabalho, tá? Então, aqui é um vínculo trabalhista que é criado, tá? Então, aqui, entre as duas empresas, a gente fala que é um vínculo de natureza civil, e entre a empresa de trabalho e o trabalhador é um vínculo temporário. A gente tem vários exemplos de trabalhadores temporários, principalmente agora no final do ano, né? No final do ano, a gente não sabe bem como vai ser este ano, né? Mas no final do ano, a gente escuta muito falar na televisão dessas empresas, em especial a parte do comércio, que faz a contratação desse trabalhador temporário, tendo em vista a necessidade deles para que possa prestar algum tipo de serviço, né? Vamos dizer assim. Então, como que a gente pode enxergar essa relação criada? A gente tem muito trabalhador temporário também na época da Páscoa, as empresas aí que trabalham com a confecção de chocolates, também fala-se muito dessa contratação temporária. Então, aqui, o que a gente precisa enxergar, né? Vamos pensar, então, que a gente tem uma loja, tá? Então, a gente tem uma loja, por exemplo, de brinquedos. E aí, essa loja de brinquedos, agora, no final do ano, ela percebe que a sua demanda aumenta, né? Então, quando a gente fala que a demanda dela aumenta,
a gente pensa que aumenta uma quantidade de vendas. Então, se aumenta uma quantidade de vendas, automaticamente ela vai precisar de mais vendedores. E aí vejam também que isso acontece durante um período do ano. Então, a gente está pensando aqui, por exemplo, no Natal, no final do ano, tá? Então, no final do ano, a gente tem um aumento de vendas, automaticamente a gente tem um aumento de demandas, e o quadro de funcionários, de vendedores que eles possuem, não supre essa demanda. Dessa forma, o que, que a gente vai precisar fazer, então, né? O proprietário dessa loja vai precisar procurar uma empresa que fornece trabalho temporário, tá? E aí, entre a loja e essa empresa que faz que mostra quais são esses trabalhadores temporários, é realizado um contrato perante o Código Civil, esse contrato, tá? Então, ela celebra um contrato de que essa empresa ela está sendo contratada de tal a tal período. Durante tal a tal período, ela precisa, então, fornecer X funcionários de X classificação. Além disso, esse contrato, se ele não for cumprido, a gente tem determinadas multas a serem pagas. Então, se não tiver a quantidade de funcionários, se essa empresa não cumprir com as determinações do contrato, a gente tem multas a serem estabelecidas. Por isso que esse contrato entre a loja e a empresa de trabalho temporário é feito com base no Código Civil. A gente não consegue fazer esse contrato com base na CLT, porque aqui não existe um vínculo de emprego, né? O que existe aqui é uma relação contratual para uma prestação de serviço. Essa empresa, então, de trabalho temporário, ela tem lá os seus trabalhadores. Então, nesses trabalhadores, a gente pode ver lá um leque gigantesco, né? A gente pode ter vendedores, a gente pode ter serviço de portaria, são os mais comuns da gente conseguir enxergar esse trabalho temporário, tá? A gente pode ter o serviço de limpeza, a gente pode ter, então, o serviço de limpeza, a gente pode ter o serviço de garçom. São os serviços mais comuns de serem vistos, tá? Essa relação entre a empresa de trabalho temporário e os trabalhadores, essa relação é uma relação trabalhista. Ou seja, isso daqui ele é regido por CLT mais lei própria, tá? Então, ele é regido por CLT. Deixa eu só arrumar aqui que parece que ficou 2 sinais demais. Então, ele é regido pela CLT mais lei própria, tá? Gerando um vínculo trabalhista existente, então, entre essa empresa e os trabalhadores, tá? Então, a empresa de trabalho temporário é a empresa que está responsabilizada por eventuais situações desses trabalhadores. Então, ela que tem que observar se esse contrato de trabalho está sendo cumprido da forma correta, se esse trabalhador está recebendo, se o fundo de garantia está sendo depositado, se tem pagamento de horas extras. É essa empresa que faz essa análise. E aí, esse trabalhador, ele então é contratado, né? A loja aqui de brinquedos escolhe quem é que vai trabalhar. E aí a gente tem então ele vai prestar
um serviço. Então, ele vai prestar um serviço, tá? Então, quando a gente fala de trabalhador temporário, é essa relação que a gente precisa enxergar. É essa relação que a gente chama de relação triangular, tá? Esse trabalhador temporário, ele fica por um período, tá? Normalmente é esse período que existe uma demanda maior, a necessidade desse trabalhador, uma vez que a gente tem aí uma demanda durante um determinado período, né? E aí a gente escuta muito falar na televisão que posteriormente pode vir a acontecer desse trabalhador que era temporário se transformar em trabalhador efetivo, né? Dependendo de como que ele prestou esses serviços. Então, se isso acontecer, ele deixa de participar dessa empresa e passa a participar do quadro da loja de brinquedos, onde ele prestou esse serviço durante um determinado período. Então, com relação ao trabalho temporário, eu vou deixar aqui um outro ponto. A empresa só um pouquinho. A empresa de trabalho temporário, deve ser registrada no Ministério do Trabalho. Então, esse registro, ele precisa acontecer. Espera só um minutinho. Esse registro, ele precisa acontecer, então, no Ministério do Trabalho, tá? É contratada pela tomadora, que aí é a situação da natureza desse vínculo gerado pelo direito civil e não pelo direito do trabalho, pela tomadora de serviços, para colocar trabalhadores à disposição, desta, vírgula, sempre que houver demanda complementar. Então, sempre que houver demanda complementar de serviços, ou quando seja necessária a substituição de pessoal permanente. Tá? Então, quando a gente fala de trabalho temporário, alguns pontos que precisam sempre ser ressaltados, tá? Então, a gente tem a demanda complementar e a gente tem a substituição de pessoal permanente. Então, são nesses dois casos principais que a gente discute a necessidade desse trabalhador temporário. E aí, com relação a isso, o que a gente precisa enxergar como substituição transitória e como demanda complementar, né? Então, vamos começar pela demanda complementar. Quando a gente fala de demanda complementar, é aquela oriunda de fatores imprevisíveis, ou vírgula, quando decorrente
ou quando decorrente de fatores previsíveis, tenha natureza intermitente, periódica e sazonal. Então, quando a gente fala de demanda complementar, é uma demanda que ela acontece durante um determinado período, tá? Então, eu tive um fator de imprevisibilidade ou era algo previsível, né? Então, eu tive, por exemplo, um fator de que eu tinha 10 funcionários permanentes, e aí esses 10 funcionários permanentes tiveram um problema de saúde, o caso agora da Covid, né? E aí eu fiquei desfalcada de 10 funcionários. Então, por esse motivo, eu posso falar do trabalhador temporário, porque ele vai ficar lá durante um período, é uma situação periódica, né? E para sanar uma eventual situação. Ou pode ser um fator previsível. Eu já sei que num determinado período do ano vai ser necessário uma contratação de temporário, porque eu tenho, naquele período do ano, uma situação de acréscimo de trabalho. Então, as empresas que trabalham com chocolate na época da Páscoa faz a contratação do temporário, os comércios no final do ano acabam fazendo a contratação de vendedores. Então, são sempre aquelas pessoas aonde é durante um período, não é uma questão que essa pessoa ela é contratada já fixo, não. Ela tem ciência de que ela vai ficar lá durante um determinado período para poder sanar uma situação. E aí a gente tem também a situação de substituição. Substituição transitória. Então, a substituição transitória é quando eu tenho um funcionário que presta o serviço, mas por algum motivo eu vou precisar fazer essa substituição. Então, a gente fala que é sempre que houver algum motivo, justificador, como, por exemplo, afastamento por férias. Então, vamos pensar que eu tenho um porteiro e esse porteiro ele é permanente, ele tem um contrato de trabalho como porteiro, só que ele vai sair de férias e eu preciso de uma substituição desse porteiro. Então, eu vejo com essas empresas de trabalho temporário alguém que possa substituir esse porteiro durante um período, o período de férias, e aí, ao término do período de férias, esse porteiro retorna ao seu trabalho. Às vezes a gente tem essa situação também com relação a trabalhadoras no período da licença maternidade, né? Então, ela vai ficar afastada durante o período da licença maternidade, e aí eu preciso de alguém que fique no lugar dela durante esse período. Então, eu faço essa contratação temporária para que essa pessoa preste esse serviço apenas durante esse período aí da licença maternidade. Duas observações que são importantes com relação a esse trabalho temporário, tá? Então, duas observações importantes. Primeira observação importante, a possibilidade de responsabilidade subsidiária entre a empresa tomadora e a empresa de trabalho temporário. Os deveres trabalhistas não forem cumpridos, então não foi feito o pagamento de horas extras, não foi feito o pagamento de eventuais horário, não foi cumprido o horário de trabalho, não foi feito o pagamento de comissão,
essas duas empresas, a empresa tomadora e a empresa de trabalho temporário, elas podem ser responsabilizadas de forma subsidiária num eventual processo, tá? Então, por esse motivo que é importante que a empresa de trabalho temporário faça a supervisão com relação ao trabalhador para identificar se essa empresa tomadora realmente está cumprindo com as obrigações trabalhistas, tá? A empresa de trabalho temporário, ela é obrigada a fazer essa supervisão para identificar se realmente os direitos trabalhistas estão sendo cumpridos. Caso eles não estejam sendo cumpridos, ela precisa assumir esses direitos trabalhistas, podendo se falar em ação de regresso posteriormente, tá? Mas tem a necessidade dessa fiscalização. E uma segunda observação, o trabalhador temporário pode criar vínculo trabalhista com a tomadora. Então, é o caso de que a pessoa entra como trabalhador temporário, só que essa empresa tomadora gosta do serviço, acaba gostando do trabalhador, e por esse motivo ele deixa de ser temporário, e aí ele passa a ser um trabalhador contratado por essa empresa, tá? Então, aí ele passa a fazer a prestação de serviços para essa empresa, uma vez que ele deixou de ser trabalhador temporário e ele passa a ser, então, um trabalhador efetivo, tá? Com isso, a gente fecha, então, trabalhador temporário e aí a gente abre... Professora, Oi? eu queria tirar uma dúvida. Diga, Cleiton. Eu queria entender melhor a questão do vínculo desse trabalhador temporário com a empresa que é a prestadora de serviço. Eu não entendi bem o vínculo. Ele não é funcionário dela? Você diz o quê? Da empresa que oferece esse serviço? Isso, não da tomadora, da que oferece, ou que Então, faz a intermediação de uma que certa faz forma. a intermediação. Não, ele não é funcionário dela, tá? Ele tá, vamos dizer assim, num leque de possibilidades de contratação. Alguns são funcionários, tá? Alguns são considerados realmente funcionários dessa empresa, são contratados dessa empresa e prestam serviços para essa outra empresa, tá? Mas a gente tem casos onde essas empresas, elas simplesmente oferecem a vaga, aí a pessoa se cadastra para essa vaga, tá? E a empresa faz essa intermediação. Então, por exemplo, quando a gente contrata empresas de limpeza, tá? Esse trabalhador que ele é contratado, a gente tem várias empresas aí, né, terceirizadas de limpeza. Então, esse trabalhador, ele não tem um vínculo com essa empresa, né? Ele simplesmente está ali no portfólio. Então, quando existir a possibilidade dessa prestação de serviço, essa empresa chama esse funcionário para que esse funcionário preste esse serviço. No entanto, antes da gente fechar quem é o trabalhador que vem para cá, por exemplo, tá? Para prestar esse serviço, o que a empresa tomadora quer é alguém que faça a função, tá? Então, eu quero alguém que faça a função de vendas, tá? Depois que eu faço a escolha dos funcionários que vêm, aí a gente entra numa relação de emprego. Aí a gente entra na característica da subordinação, da habitualidade, da onerosidade, da pessoa física e da pessoalidade, tá? Mas enquanto não se fecha quem vem, o que me interessa é o serviço que seja prestado. E essa relação de empresa de trabalho temporário e trabalhador temporário, veja que a gente tem um vínculo trabalhista e não um vínculo de emprego. Não existe aqui entre eles, ele não é empregado, ele é trabalhador. Então, se ele não é empregado, a gente não tem subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoa física e pessoalidade,
tá? Eu tenho um vínculo de trabalho. Olha, eu tenho um leque aqui de vagas. Em qual delas você se encaixa? Ah, eu me encaixo no de porteiro. Então, tá bom. Então, quando eu tiver uma empresa tomadora precisando de porteiro, eu vou indicar você para trabalhar nessa empresa tomadora. Então, veja que é uma relação de trabalho e não uma relação de emprego. Certo. Uma dúvida também. No caso de trabalhador temporário, ele não pode prestar serviço para pessoa física, como no caso de eu contratar uma pessoa ou ir atrás de uma empresa que media alguém que vai fazer limpeza na minha casa? Não, Aí o porque aí a contrato gente entra mudaria no para doméstico. seria prestação de serviço. Uhum. Aí, Se for então, para na fazer verdade, não sei. limpeza, a gente entra no trabalhador, a gente entra no doméstico, que a gente vai ver ainda hoje. Ah, não, tá bom. Porque Professor, pode ser que eu tenha me adiantado na questão. É, Funcionaria mais ou menos igual, mas eu entendi porém o que de você uma quis forma dizer, diferente para que a é pessoa uma física. prestação de serviço, beleza. Mas se você fala assim para mim, eu vou contratar alguém para fazer limpeza na minha casa. Então, pera lá. Então, a gente está falando do trabalhador doméstico e não da prestação de serviço, tá? A gente tem uma pequena diferença nesse sentido. Ah, entendi. Não, tá bom. Tudo bem? Tá bom, então. Obrigado. Nada. Quem mais tinha me chamado? eu. Oi, Rê. Mesmo, é que na mesma pergunta do Cleiton, mesmo sendo essas empresas que têm as domésticas temporárias, que tem Então, hoje em dia aquelas, tipo... tem. Aí é um outro ponto também que a gente vai verificar. Quando a gente fala, a gente tem duas situações, tá? A gente tem essas empresas que hoje têm essas domésticas, e aí essas domésticas fazer a limpeza, né? Quando a gente contrata essas empresas, a gente contrata a empresa. Então, é uma relação de direito civil. Eu contrato a empresa X para a empresa X vir aqui e me trazer, sei lá, duas funcionárias para fazer uma limpeza aqui em casa. Eu não contrato as funcionárias, eu contrato a empresa. Então, é uma relação contratual baseada no Código Civil. Diferente de quando eu contrato alguém para vir aqui fazer limpeza e a gente deixa estipulado quantas vezes por semana ela vai vir, a gente deixa estipulado com relação qual que é o horário de trabalho para que ela preste esse serviço, a gente também deixa estipulado se ela vai dormir aqui, se ela não vai dormir aqui, quais são os serviços que ela vai prestar, tá? Então, o que a gente precisa entender? Que a relação de emprego ela só é gerada com pessoas físicas. Elas não são geradas com pessoas jurídicas. Então, quando eu faço a contratação de uma empresa de diaristas, eu não estou contratando a diarista, eu estou contratando a empresa. Então, é uma relação de contrato baseada no Código Civil. Por quê? Porque é pessoa física contratando uma pessoa jurídica. E isso não é uma relação de emprego. Uma das características da relação de emprego é justamente a pessoa física e não a pessoa jurídica. Tudo bem, Rê? Entendi. Entendeu? Uhum. Tá. Vamos continuar aqui, então? Então, a gente viu o trabalhador temporário e agora a gente vai ver o trabalhador voluntário. E agora a gente vai conversar sobre o voluntário. Quando a gente fala do voluntário, a gente parte então para um conceito desse trabalhador voluntário. Então, a título de conceito, o que a gente pode colocar? É aquele prestado com ânimo, e causa benevolentes, o trabalho prestado de forma gratuita ou voluntária, caracteriza uma relação
caracteriza uma relação de trabalho, e não de emprego. E quem determina isso é a Lei 9.608 de 98. O trabalhador voluntário, a gente não tem ele não é de forma nenhuma empregado, porque a principal característica do trabalhador voluntário é a não existência da onerosidade. O trabalhador voluntário, ele não recebe dinheiro, ele não recebe salário, né? Ele está ali de uma forma gratuita, de uma forma voluntária, para prestar algum tipo de serviço. Então, às vezes, a gente acaba encontrando esses tipos de trabalhadores voluntários em ONGs, em fundações, em igrejas. Então, são pessoas que têm aquele ânimo de causa benevolentes. Eles estão ali para uma prestação de serviço que, às vezes, lhe faz bem prestar aquele serviço, só que eles não recebem nada em troca. Então, eles não recebem uma das principais características da relação de emprego, que é justamente a onerosidade, né? Não tem onerosidade. O que existe ali é uma, entre aspas, doação, vamos dizer assim, né? Desse trabalho que está sendo prestado. Então, às vezes, a gente enxerga muito trabalhador voluntário, por exemplo, em festas, em quermesses que a gente tem em igrejas, e aí aquela pessoa, ela fica ali, às vezes, das 8 da manhã às 6 da tarde, preparando tudo aquilo que vai ser ofertado, oferecido na quermesse, só que é um trabalho voluntário, né? Ele não recebe nenhum tipo de salário ou nenhum tipo de ajuda de custo ou coisa do tipo para que ele preste esse serviço. Então, dentro de trabalhador voluntário, são sujeitos da relação de trabalho voluntário. São sujeitos da relação de trabalho voluntário. O primeiro sujeito que a gente vai ter é o trabalhador. Então, o primeiro sujeito dessa relação é o trabalhador, que vai ser sempre uma pessoa física, tá? Aí, complementando o que eu acabei de dizer para a Regiane, sempre que a gente falar de uma relação de trabalho, tá? Ou que a gente falar de uma relação de emprego, é sempre uma pessoa física, tá? Se você falar que você está contratando uma pessoa jurídica, não é relação trabalhista, não está debaixo do leque do direito do trabalho, tá? Isso vai estar debaixo do leque do direito civil. Isso não faz parte do direito do trabalho. E a gente tem o tomador. E o tomador é uma entidade pública de qualquer natureza, entidade pública de qualquer natureza privada, de fins não lucrativos, que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa, tá? Então, esse tomador vai ser sempre alguém que tenha essa natureza, tá? Que tenha esses objetivos. Então, ONGs, por exemplo, onde trabalham com crianças, e aí a pessoa faz o trabalho voluntário, às vezes, de ir lá algumas vezes na semana, uma vez na semana, para cuidar dessas crianças, para brincar com essas crianças, para dar atenção para essas crianças, tá? Então, essas pessoas são consideradas trabalhadores voluntários, tá? Fechado, então, o trabalhador voluntário, a gente parte para a figura dos estagiários. A gente tem a figura do estagiário.
Quando a gente fala de estagiário, a gente vai se basear na lei que fala do estágio, tá? Então, a lei do estágio é a 11.788 de 2008, tá? Então, essa lei, ela é uma lei relativamente nova para nós, tá? Que fez algumas modificações dentro da CLT, e é ela que regula toda a relação que a gente tem aí com os estagiários, tá? Então, quando a gente fala de estagiário, a primeira coisa que a gente também vai fazer aqui é um conceito, né? Então, vamos colocar aqui, a gente tem um conceito de estágio, e esse conceito de estágio, ele parte do artigo 1º da lei 11.788 de 2008. E aí, o que essa lei define como estágio? O que ela identifica que é estágio, né? Então, vamos trazer para cá o conceito que a legislação traz. Ela fala que estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de ensino superior, de educação profissional, de ensino médio, de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos, tá? Então, quando a gente fala da relação de estágio, a gente precisa pensar que nessa relação de estágio, a gente tem a figura da instituição de ensino. Então, a gente tem a figura da instituição de ensino, e nessa figura de instituição de ensino, vejam que não é só da faculdade, tá? A gente pode ter estagiários que estejam na educação profissional, no ensino médio, na educação especial, ou nos últimos anos do ensino fundamental. Então, a gente tem uma instituição de ensino, a gente tem a situação de um ato educativo. O estagiário, ele está ali na intenção de aprender, tá? O trabalho que ele vai prestar no futuro, tá? Então, ele está ali para aprender como que se desenvolve esse trabalho, tá? E ele está ali numa modalidade profissional. E aí a gente brinca muito dentro do direito, né? Que estagiários de direito. Estagiário de direito, ele não pode ser um office boy, por exemplo, né? O estagiário de direito, ele está ali para aprender a peticionar, ele está ali para aprender a fazer uma petição, ele está ali para aprender o que pode ser feito durante um processo e o que não pode ser feito durante um processo, né? Então, é esse o motivo pelo qual a gente faz contratação de estagiários, tá? A lei do estágio, ela traz no artigo 9º, então, artigo 9º da lei 11.788 de 2008, ela traz o que pode ser oferecido, tá? Então, ela determina o que é essas... O que é a parte... Quem é essa parte concedente, né? Então, no artigo 9º, a gente tem a parte concedente. E aí, o que seria essa parte concedente? A parte concedente, ela tem as seguintes características. Então, são pessoas jurídicas de direito privado e órgãos de administração pública, direta, autárquica e fundacional, de qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e Município, bem como profissionais liberais, de nível superior, devidamente registrados nos respectivos conselhos de fiscalização profissional, que podem oferecer estágio. Então, a pessoa ela pode fazer o estágio tanto com relação
a pessoas jurídicas de direito privado, como ela também pode fazer o estágio em pessoas jurídicas de direito público. Por exemplo, eu, quando fiz o meu estágio da faculdade, o meu estágio foi feito num órgão público. Eu fiz estágio na Prefeitura de Santo André. Então, dentro de um dos órgãos da Prefeitura de Santo André, que era a Companhia Regional de Abastecimento. Então, a gente cuidava da parte de... A Companhia Regional de Abastecimento, ela cuida da parte da merenda de todas as escolas de Santo André. E eu ficava ali na área civil e na área trabalhista dessa companhia regional, que fica localizado ali na Avenida dos Estados. E ali, o que eu fazia? Né? Eu era estagiária da área civil e trabalhista, e o que a gente fazia ali? A gente tinha muito trabalhador temporário, que ficava ali durante um período, né? Durante o período da contratação, durante o período de contrato temporário. E a gente, qual que era a demanda dos funcionários, dos estagiários? Era a separação de documentação para os processos trabalhistas, acompanhamento dos processos cíveis. Então, era nisso que a gente trabalhava. Então, era uma empresa de administração pública, tá? Mas você pode prestar tanto na PJ de direito privado como de direito público, como também com os profissionais liberais de nível superior que estejam registrados nos conselhos de fiscalização profissional, Então, por exemplo, um advogado, para que ele possa ter um estagiário, ele precisa ser lá devidamente cadastrado na OAB para que ele possa ter esse estagiário, tá? E aí, o que cabe, então, à empresa? Celebrar o termo de compromisso com a instituição de ensino e o educando e zelar pelo cumprimento desse contrato, ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, indicar funcionário do seu quadro pessoal com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário para orientar e supervisionar até 10 estagiários simultaneamente. Então, a gente precisa indicar qual que vai ser o profissional que vai ensinar esse estagiário. Contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, então seguro de vida. Por ocasião do desligamento do estagiário, entregar o termo de realização do estágio com a indicação resumida das atividades desenvolvidas. Por quê? Porque a instituição de ensino presta contas ao MEC, dizendo que aquela pessoa fez o estágio, tá? Manter à disposição para fiscalização de documentos que comprovem a relação de estágio e enviar à instituição de ensino a cada 6 meses um relatório das atividades com vista obrigatória ao estagiário. Então, a empresa que contrata estagiário, ela precisa cumprir com os requisitos desse artigo 9º, tá? Então, ela tem que cumprir o contrato, zelar pelo contrato, zelar pela segurança desse estagiário, zelar que as atividades sejam desenvolvidas tendo em vista as situações educacionais desse estagiário e prestar conta sempre para a instituição de ensino, mas sempre com ciência do estagiário, tá? No artigo 1º ainda da lei, então, vou colocar aqui, no artigo 1º, parágrafo 1º e parágrafo 2º da Lei 11.788 de 2008, a gente tem a situação dos objetivos. Então, quais são os objetivos desse estágio, tá? Qual que é a intenção que a gente tem com relação a esse estágio? Então, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, eles trazem o seguinte, né? O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso. Então, quando você entra na faculdade, você tem ciência da necessidade dessa prestação de estágio, tá?
Então, o estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário formativo do educando, e o estágio visa ao aprendizado das competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. Então, o objetivo justamente do estágio, primeiro, é o cumprimento do projeto pedagógico, e segundo, é formar esse educando tendo em vista a profissão que ele escolheu. Então, a intenção é justamente que ele tenha contato com profissionais da área, para que ele possa, então, começar a formar as suas competências, né? Para que ele possa, então, começar a formar aquilo que ele enxerga que seja necessário de ser feito com relação ao seu futuro profissional, tá? Um ponto importante que a gente tem com relação ao estágio são os estágios considerados obrigatórios e os estágios considerados não obrigatórios. E aí a legislação também faz essa distinção para nós. Então, quando a gente fala no artigo 2º, no parágrafo 1º, Lei 11.788 de 2008, a gente tem, então, a figura do estágio obrigatório. Aqui a gente vai ter o estágio obrigatório. Então, artigo 2º, parágrafo 1º. Vamos primeiro colocar o caput, né, que a gente ainda não viu o caput do artigo 2º. Então, o caput do artigo 2º fala: o estágio poderá ser obrigatório ou não obrigatório, conforme determinação das diretrizes curriculares, da etapa de modalidade e área de ensino e o projeto pedagógico. Então, a gente tem alguns projetos pedagógicos obrigam a realização de estágio e outros projetos dizem que não tem a necessidade de estágio, tá? Curso de Direito, por exemplo, é obrigatório a realização de estágio, tá? O parágrafo 1º, então, ele fala do estágio. Ele fala do estágio obrigatório. E aí ele determina, então, né? O estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma. Então, em alguns projetos pedagógicos, a realização do estágio, ela é obrigatória. Se você não cumpre com relação ao estágio, automaticamente você não cola grau, tá? Então, você é obrigado a fazer o estágio e a fazer a comprovação da realização do estágio através do contrato que é apresentado à instituição de ensino. O parágrafo 2º, ele fala do estágio não obrigatório. Então, são aqueles estágios, são aqueles cursos que não obrigam a se fazer estágio. Então, não é obrigatório aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida carga horária regular e obrigatória. Então, alguns cursos, esse estágio pode ser não obrigatório, você não é obrigado a fazer o estágio para que se possa, então, ter a de grau, tá? Tudo isso parte do projeto pedagógico da faculdade, tudo isso parte do projeto pedagógico da instituição de ensino, tá? Há alguns cursos profissionalizantes, por exemplo, na maioria das vezes eles não exigem estágio, tá? Agora, ensino superior, normalmente a gente tem aí a realização desses estágios obrigatórios como carga horária. No artigo 3º da lei... Doutora, Oi. falando do estágio, é estipulado quanto tempo para poder fazer o estágio? Assim, é 1 ano? 6 meses? Quanto tempo de estágio pode ter? É que a faculdade exige, assim, para você
fazer um estágio? O estágio ele não pode ser superior a 2 anos. Ah, não pode ser superior a 2 anos. Não, não pode ser superior. Eu vou chegar nisso, é o artigo 11 da lei. Desculpa. Mas ele não pode ser superior a 2 anos. Ah, tá bom. Tá bom? Então, aqui está o estágio não obrigatório. O artigo 3º da legislação, então, artigo 3º, vocês vão decorar o número da lei. 11.788 de 2008, ela fala com relação à criação de vínculo, tá? Então, vamos pegar aqui o artigo 3º, que fala o seguinte. Eu vou pegar o caput, tá? Ele tem vários incisos, mas os incisos não são relevantes nessa oportunidade, tá? Então, ele fala aqui, o estágio, tanto na hipótese do parágrafo 1º do artigo 2º da lei. Então, parágrafo 1º, artigo 2º, o estágio obrigatório, tá? Quanto também no parágrafo 2º, não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, tá? E aí a gente tem lá vários requisitos com relação a esse estágio, né? Então, tem de ter matrícula e frequência regular no curso, tem que ter a celebração do termo de compromisso e tem que ter a compatibilidade entre as atividades desenvolvidas. Você não pode ser... você está fazendo direito e vai fazer estágio como na enfermaria de um hospital. Não dá, né? Mas você pode fazer estágio num hospital? Pode, dentro da área jurídica do hospital. Não tem problema nenhum com relação a isso, tá? Ah, eu estou fazendo administração e eu faço estágio dentro de um fórum. Também não dá, né? Mas você pode estar dentro do fórum, na parte administrativa do fórum. Também não tem nenhum problema. O importante é que exista uma relação entre o curso que você está fazendo e as atividades na qual você está prestando. Então, com relação ao artigo 3, vou deixar só frisado aqui que não cria vínculo empregatício. Então, o estagiário, ele não é empregado, tá? É um ponto importante da gente observar. Ele não é empregado, ele é estagiário. Se depois do contrato de estágio, esse empregado, esse estagiário, ele vier a ser contratado como empregado, é uma outra situação, tá? Mas ele não é considerado empregado, ele é considerado estagiário, tá? Então, importante isso. Ao término do contrato de trabalho, ele é efetivado como empregado? Não tem problema. Mas, durante o contrato de estágio, não existe vínculo empregatício, tá? Esse é o ponto mais importante, mesmo porque a legislação do estágio, ela determina que sejam feitas algumas modificações nesse contrato, e ela também determina modificação com relação à jornada de trabalho. Então, por esse motivo, a gente não enxerga ele como um empregado. Voltando aqui rapidinho no artigo 9º, que eu coloquei, que eu falei que é a parte concedente, além do artigo 9º falar da parte concedente, ele também fala das obrigações. Então, quais são as obrigações dessa parte concedente, né? Então, de celebrar o termo, de ofertar as instalações, de ter uma pessoa para que esse estagiário possa aprender com essa pessoa. Então, tudo aquilo que a empresa precisa fazer para o bem-estar desse estagiário, tá? E aí, no artigo 7º, a lei 11.788 de 2008, a gente tem as obrigações de ensino.
São as obrigações da instituição de ensino, porque a instituição de ensino, ela também é responsável por esse estagiário, tá? Então, no artigo 7º, o que essa instituição de ensino precisa fazer, tá? Porque ela também tem responsabilidade com relação a esse contrato, tá? Então, a gente tem a seguinte situação aqui no artigo 7º. São obrigações das instituições de ensino. Então, a instituição de ensino, ela precisa, primeira coisa, ela tem que fiscalizar esse contrato, né? Ela não pode simplesmente deixar esse aluno lá e não pedir periodicamente essa situação do que esse estagiário está fazendo. Esse contrato de estágio, ele precisa ser assinado por um professor, ou na maioria das vezes, ele é assinado pelo coordenador do curso, né? Que se responsabiliza por esse contrato de estágio. Então, o que a gente precisa enxergar aqui? A gente precisa enxergar que ela tem que celebrar o termo de compromisso do aluno com a empresa, avaliar as instalações da parte que está concedendo o estágio, indicar um professor orientador da área a ser desenvolvida no estágio como responsável e acompanhamento dessas avaliações, exigir a prestação periódica desses relatórios de atividade, zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, elaborar normas complementares ao instrumento para avaliação e comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização das avaliações escolares ou acadêmicas. Por quê? Porque durante o período de provas, a jornada de trabalho do estagiário tem que ser modificada, porque a intenção do estágio não é prejudicar o estudo, e sim ajudar no estudo. Então, durante o período de provas, esse estagiário ele tem uma modificação da jornada de trabalho, tá? Ele tem a possibilidade de entrar mais tarde ou de sair mais cedo, justamente para que ele possa estudar durante esse período, tá? E aí, chegando na pergunta que o Marcos fez, com relação ao tempo desse contrato de trabalho, desse contrato de estágio, o artigo 11, a Lei 11.788 de 2008, ele determina com relação ao tempo de duração. Então, a duração do estágio na mesma parte concedente não poderá ser superior a 2 anos, exceto quando esse estagiário for portador de deficiência física, ou qualquer tipo de deficiência. Então, a duração do contrato de trabalho, a duração do contrato de estágio não pode ser superior a 2 anos, tá? Dentro da mesma parte concedente. Então, eu posso até... São 5 anos do contrato, ou 5 anos do curso de Direito, por exemplo, né? Então, eu posso ficar os 2 primeiros anos na empresa X, os outros 2 anos na empresa Y e o último ano na empresa W, tá? O que você não pode ficar são os 5 anos dentro da mesma empresa, tá? E por que a legislação faz isso? Justamente para que o estagiário possa ter a possibilidade de ver vários ramos, tá? Então, por isso que não pode exceder esse prazo, tá? Então, prazo aí de 2 anos cada contrato, tá? E aí, outro artigo que é relevante para nós é o artigo 10. Então, artigo 10 da Lei 11.788 de 2008, porque ele fala com relação à jornada de trabalho. Então, o artigo 10, ele determina quais são as regras com relação à jornada. Então, ele fala com relação ao seguinte, deixa eu pegar aqui. Então, o que ele determina o artigo 10? A jornada de trabalho, a jornada de atividade de estágio será definida de comum acordo. Então, a empresa
e o estagiário vão definir qual que vai ser essa jornada de trabalho, qual que vai ser o tempo dessa jornada de trabalho, tá? Essa definição é feita, então, entre a instituição de ensino, a empresa que está fazendo a contratação e o estagiário ou seu representante legal. Tem de constar do contrato, tem de constar do compromisso e não pode ultrapassar 4 horas diárias e 20 horas semanais, no caso de estudante de educação especial e nos finais de ensino fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens e adultos, 6 horas diárias e 30 semanais no caso de estudante do ensino superior, da educação profissional de nível médio e do ensino médio regular, tá? Então, o estagiário, ele pode trabalhar, a gente tem estágios de 4 horas por dia, que dá 20 horas semanais. Normalmente são os de ensino fundamental e os de ensino profissionalizante, e 6 horas os de ensino de nível médio e os de ensino superior, tá? Então, a gente tem que obedecer essa situação com relação aos horários, e isso tem de ser determinado dentro do termo do contrato de estágio, tá? E aí, para fechar essa situação, vamos colocar aqui uma observação no seguinte sentido, tá? Apresenta direito a um recesso. Então, estagiário não tem férias, estagiário tem recesso, tá? Que será remunerado, sempre que o estagiário receber bolsa ou outra forma de contraprestação com a seguinte duração. Então, quais são as durações que a gente tem, tá? Igual ou mais de 1 ano, 30 dias de recesso, tá? Menos de 1 ano vai ser proporcional. Tá? Então, a gente precisa obedecer aí esse tempo do contrato para que a gente possa falar, então, como que vai ser feito esse recesso, não é férias, tá? Como que vai ser feito esse recesso para esse estagiário, tá? Com isso, a gente também fecha o contrato de estágio, fecha a figura do estagiário e passamos para a terceirização. Vamos falar então de... Regiane, na sua mega empresa tem estagiário? Não, professora. Como não? Uma grande empresária sem estagiário? Sem estagiário. Eu tenho... Agora eu fechei. Tinha uma loja de roupas, mas eu continuo com a meia aberta porque eu ando trabalhando só pela internet. Então, não vi a necessidade de ter um estagiário. Pensaria, tadinho do estagiário. Final do ano, eu tinha uma, digamos que é uma amiga, que ficava o final de semana para me poder folgar. E aí eu pagava ela por dia. Tá. Também não era estagiária. Não. Né? Ela não... Entra como eventual? Entra como eventual. Né? Também não era estagiária, então. Cleiton, lá no SAMU tem estagiário? Cadê Cleiton? Essa é a história da loja de design, professora.
Foi fictício, né? Aí o Antônio não me mandou semana passada parabéns pelo dia do design. Ah, bonitinho. Bonitinho a atitude dele. Bonitinho. Tô sentindo falta do seu Antônio hoje, Vê? porque ele me tinha feito uma pergunta sobre o trabalhador voluntário. E eu falei para ele, a gente vai falar sobre o trabalhador voluntário. E ele não tá aqui, mas depois ele vai ver. Ô, Cleiton, você tá aí? Tá não? Tá vendo? Depois eu chamo, fico no vácuo. Aí agora. Mas depois eu vejo com ele se lá no SAMU tem estagiário. Vamos lá, então. Vamos falar de terceirização. Oi. A remuneração do estagiário é um salário mínimo ou não é? Então, a remuneração do estagiário, Marcos, vai do termo do contrato, tá? Nunca inferior a um salário mínimo, tá? Normalmente, algumas empresas, o que elas fazem? A contraprestação é justamente o valor da mensalidade da faculdade. Então, a faculdade custa, sei lá, R$ 1.400, é R$ 1.400 o que ele recebe, tá? Que aí a gente fala que não é salário, que é bolsa. Ah, é. Tá? Obrigado. Nada. Agora, tem estágios que recebe mais, tá? Mas nunca inferior a um salário mínimo, tá? Vamos lá, então. Vamos falar de ter... Alguém aqui tem estagiário? Trabalha com estagiário? Não? Tá bom. Eu ia falar que tem que tratá-los bem, que eles são o futuro. Vamos falar de terceirização, então. Quando a gente fala de terceirização, é a contratação de trabalhadores, por interposta pessoa, ou seja, o serviço é prestado, por meio de uma relação, triangular. O serviço é prestado por meio de uma relação triangular, da qual fazem parte o trabalhador, a empresa terceirizante, que é a prestadora de serviços, e a tomadora. Então, a gente vai ter de novo a figura de uma relação triangular existente também dentro da terceirização, tá? O trabalhador presta serviços para a tomadora, mas sempre por intermédio da empresa terceirizante, não havendo contratação direta, que a gente chama de subcontratação de mão de obra. Então, como que vai funcionar essa relação triangular, né? Então, a gente tem de novo aqui a figura dessa relação triangular. Essa relação triangular, no caso da terceirização, ela funciona da seguinte forma. A gente tem, então, aqui a figura do tomador. A gente tem a figura do tomador de serviços. Depois, a gente tem a figura
da empresa prestadora de serviço, empresa prestadora de serviço. A gente tem a figura do empregado. A gente tem a figura do empregado. E aí, a gente tem a figura do empregado em face do tomador. Então, por isso que a gente gera de novo uma relação triangular, tá? Com relação ao empregado, eu vou colocar ele aqui, que não vai caber aqui do lado. Eu vou colocar aqui embaixo, só para a gente entender o seguinte. E com relação ao empregado, esse empregado, então, ele vai ter a seguinte situação, tá? Ele é empregado da prestadora. Então, empregado da prestadora. E, além disso, ele é empregado da tomadora. Tá? Então, ele é empregado da prestadora e ele é empregado da tomadora também. E toma cuidado para não confundir terceirização com a característica referente ao trabalhador que presta ao trabalhador temporário, tá? Então, toma cuidado para não fazer a confusão entre a terceirização e o trabalhador temporário. O trabalhador temporário, as duas principais características é para uma substituição ou por um aumento de demanda, tá? Então, para esse motivo, a gente contrata o trabalhador temporário, tá? O terceirizado, não. O terceirizado não tem a necessidade de uma substituição ou de um aumento de demanda. Eu contrato uma empresa terceirizada porque eu preciso de um serviço que ela presta, tá? Então, indo de encontro com a pergunta que o Cleiton me fez lá no trabalhador temporário, que ele me falou assim, mas a empresa que oferece, esse empregado, ele não tem um vínculo de emprego com essa empresa que oferece os serviços? Não, porque se ele tivesse esse vínculo, a gente estaria falando de uma terceirização, porque veja que na terceirização, o empregado ele é da prestadora e da tomadora, tá? Então, a gente precisa enxergar essa situação e não confundir com o temporário, tá? Quando a gente fala de terceirização, a gente tem leis no seguinte sentido. Então, a gente tem as seguintes leis, tá? Então, eu vou colocar aqui, que a gente tem as leis. A 13.429 de 2017 e a 13.467 de 2017, que alteraram a Lei 6.019 de 74, que passa a prever regras da terceirização. Então, a gente agora trabalha com as duas legislações, a 13.429, e a 13, coloquei errado aqui, e a 13.467 de 2017, que passam, então, a prever as regras para essa terceirização do serviço, tá? Como que fica essa prestação de serviços a terceiros? Então, vamos colocar aqui. Prestação de serviços a terceiros. Como que fica essa prestação, tá? Então,
é a transferência feita pela contratante, da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive a principal, a pessoa jurídica de direito privado, de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução. E quem determina isso é o artigo 4º-A da Lei 6.019 de 74, que aqui traz esse conceito do que a gente pode considerar como terceirização, tá? Então, a terceirização, ela envolve qualquer tipo de atividade, tá? Por quê? Porque antigamente a gente tinha o que nós falávamos de atividade fim e atividade meio. Então, a gente só podia fazer terceirização de um tipo de atividade. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente pode fazer terceirização de qualquer atividade que a empresa tenha dentro, qualquer atividade que tenha dentro da empresa, aquela atividade ela pode ser terceirizada para uma outra pessoa jurídica, tá? Então, vejam que quando a gente fala de terceirização, a gente fala que essa realização, ela é, então, uma transferência feita pela contratante da execução de qualquer das suas atividades, inclusive a principal, para uma pessoa jurídica, tá? Quebrando, então, a possibilidade de uma relação de emprego, tornando-se uma relação de trabalho. Por quê? Porque a relação de emprego ela só é feita com relação a pessoas físicas e não com relação às pessoas jurídicas, tá? Então, a gente não pode mais falar dessa situação de que a gente vai ter uma pessoa, quando a gente fala que a gente tem uma pessoa física, automaticamente a gente quebra a existência de qualquer tipo de relação de emprego, tá? Isso deixa de existir. Além disso, a gente tem também a seguinte situação: não se configura vínculo empregatício, não se configura vínculo empregatício entre os trabalhadores e os sócios da empresa prestadora. Tá? O vínculo é existente entre CNPJs, tá? Outro ponto importante, não pode haver pessoalidade e coordenação direta. O que interessa para a pessoa que contrata um terceiro, que contrata uma terceirizada, o que interessa para ele é que o serviço seja prestado. Não interessa por quem que esse serviço vai ser prestado. O que interessa é que exista esse serviço, que esse serviço seja realizado, tá? É esse que é o ponto-chave. Não me importa por quem que esse serviço vai ser prestado. O que me interessa é que esse serviço seja prestado por alguém. Então, quando a gente faz a contratação desses terceiros, não me interessa quem é que vai vir prestar o serviço. O que me interessa é que esse serviço ele seja prestado. Nesse sentido, vamos pensar no seguinte exemplo aqui,
Vamos pensar todos juntos. Vamos pensar todos juntos? Sim. Oi? Desculpa, esbarrei no botão aqui. Ah, fica tranquilo. Vamos pensar, então, no seguinte exemplo, tá? Vamos pensar que a gente tem um shopping. Então, esse shopping, ele é um CNPJ, tá? Esse shopping, ele contrata a empresa Mais Limpeza, tá? E essa empresa Mais Limpeza, ela é uma prestadora. Veja, então, que a relação aqui vai ser uma relação de direito civil, tá? E essa empresa, ela tem serviços terceirizados de limpeza e ela tem serviços de manutenção, tá? E aí, essa empresa, ela tem lá, então, o pessoal que cuida da faxina. E esse pessoal que cuida da faxina vai prestar serviços dentro desse shopping, tá? Então, o que interessa para o shopping vamos pensar que ele contratou para fazer a limpeza do shopping, ele contratou 10 pessoas. Para o shopping, não interessa se vai João, Maria, José, Caio, Bianca, não. O que interessa é que estejam lá 10 pessoas para a realização do serviço de limpeza, tá? Maria hoje não pode ir, então não tem problema, me manda a Ana no lugar. Eu preciso de 10 pessoas que façam a limpeza do shopping. Hoje a gente mandou a Maria para trabalhar num outro shopping, mas a gente vai mandar então para você a Carla, também não me interessa. O que eu preciso o meu contrato com você é que todos os dias terei aqui nas dependências do shopping 10 pessoas para cuidar da limpeza, tá? Então, por esse motivo que automaticamente quebra-se a situação da pessoalidade. Então, não existe a pessoalidade. E essas pessoas que são contratadas aqui, elas não estão subordinadas ao shopping. Então, se a pessoa precisar faltar, não é para o shopping que ela deve satisfação, é para a prestadora, tá? Então, perante ao shopping, não existe a subordinação direta. Não existe subordinação direta. É claro que se essa pessoa está lá trabalhando e ela precisa de um produto de limpeza X, né? Esse produto de limpeza ela pode pedir para o shopping, não tem problema nenhum. Mas a subordinação direta, em situação, não vou poder ir trabalhar, meu pagamento não foi realizado, essa subordinação ela está aqui, tá? Aqui existe essa subordinação. Então, aqui são pontos que a gente precisa levar em consideração justamente para não confundir a terceirização com o trabalho temporário, tá? Então, são pontos que a gente precisa levar em consideração. Voltando aqui, então, nas nossas anotações, vou colocar aqui embaixo o seguinte: a empresa prestadora de serviços, contrata, remunera e dirige o trabalho realizado por seus trabalhadores ou subcontrata
ou subcontrata de outras empresas. Então, a empresa que presta o serviço, então a empresa prestadora de serviços, tá? Ela remunera, ela dirige e ela fiscaliza esses trabalhadores. Se porventura ela não tiver esses trabalhadores, ela pode fazer uma subcontratação de outras empresas. Então, o shopping está pedindo lá 10 pessoas para cuidar da limpeza e está pedindo 6 pessoas para cuidar da portaria. Bem, eu tenho as 10 da limpeza, mas eu não tenho as 6 da portaria. Então, eu faço uma subcontratação com outra pessoa, desses 6 funcionários para cuidar da portaria, e aí eu levo essas pessoas para essa relação terceirizada, tá? Então, não confundir o temporário com a terceirização, tá? O temporário, ele tem contrato, ele sabe quando ele começa e quando ele termina, tá? A terceirização, a gente não tem uma relação de prazo com relação a isso. O vínculo de trabalho, ele é um vínculo, na verdade, do empregado com a prestadora, tá? O vínculo direto está criado aqui, ok? Então, é tudo isso que a gente precisa observar. Tudo bem com relação aos trabalhadores? Não, tranquilo. Deu para compreender Te bem. chamei, Cleiton. A minha dúvida ficou sanada daquela hora agora. Tá. Te chamei e você não me respondeu. Foi tomar café, desculpa. né? Pode falar. Pode assumir. Não fui não. Eu não bebo café. Foi tomar um chá, então, de camomila? Não, mas ficou claro. Agora ficou bem claro. Tá. O que eu te perguntei na hora que eu te chamei foi o seguinte: lá no SAMU tem estagiário? Não, estagiário não. Tem Nunca o pessoal teve? da residência. Não, estagiário não. Lá, o que faz lá é o pessoal da residência médica. O pessoal era que está isso que eu ia fazendo te medicina, perguntar, quem está na parte de residência, eles fazem. Tá. Tem. Era isso que eu ia te perguntar, porque lá, o que eu enxergo, me corrija se eu estiver errado, porque você conhece melhor que eu, né? Lá eu acho que dá para fazer tanto estágio na parte administrativa como na parte da saúde, né? Daria. E assim, é que só tem a parte da saúde mesmo. Existe convênio da prefeitura com algumas faculdades aqui da região e eles enviam só a parte de residente, a parte de estagiário, a parte de administrativa, não. Ah, tá. Entendi. Mas daria para fazer isso, é que não se faz, né? Não se faz, mas que daria sim, tranquilo. Daria, né? Tá. Legal, foi isso que era isso que eu queria saber, porque eu imaginei no SAMU estagiário justamente da área da saúde, mas também dá para fazer da parte administrativa às vezes, né? Pessoal de RH, dá para fazer também estágio por lá. Dá sim. É que lá onde eu trabalho mesmo, eu não sei se que lá tem. Pode ser que tenha, porque assim, como a gente trabalha para a fundação do ABC, pode ser que na fundação, onde que é a sede administrativa, ter. Lá com a gente diretamente, não. Não, tá. Mas na fundação, com certeza tem. Então, é isso, eu acredito que tenha mesmo. Tá. Então, beleza. Com isso, a gente fecha, então, a situação dos trabalhadores e a gente passa para os sujeitos da relação de emprego, tá? Então, a gente fecha a situação de trabalho. Primeira coisa que a gente precisa deixar muito frisada, que quando a gente fala de trabalho, a gente não fala dos elementos da relação de emprego, tá? E quando a gente volta para a relação de emprego, a gente sempre precisa lembrar da subordinação, da habitualidade, da onerosidade, da pessoa física e da pessoalidade, tá? A gente sempre tem que lembrar que relação de emprego está baseada em cima desses pontos. Com relação aos sujeitos da relação de emprego, a gente começa esses sujeitos falando do empregado. A gente já classificou quem é empregado, né? A gente já classificou que empregado é a pessoa física que trabalha com subordinação, com habitualidade, com onerosidade e com pessoalidade. Essa é a figura do empregado.
Agora, um ponto importante para nós é com relação à capacidade desse empregado. Quando a gente fala de capacidade, a gente está falando justamente da capacidade referente ao artigo 3º e 4º do Código Civil, que fala dos absolutamente incapazes e dos relativamente incapazes, tá? Então, é justamente nessa capacidade que nós estamos discutindo. Quando a gente fala do artigo 3º e do artigo 4º do Código Civil, a gente fala lá, então, dos absolutamente incapazes e dos relativamente incapazes, tá? Agora, aqui a gente precisa enxergar a capacidade tendo em vista a relação trabalhista, tendo em vista a justiça do trabalho. Então, por esse motivo que a gente fala que é capacidade trabalhista. Então, dentro de capacidade trabalhista, o que a gente vai ter? Qualquer pessoa física, voltamos na pessoa física, pode ser empregado, qualquer pessoa física pode ser empregado, porém, algumas restrições existem, sendo definidas as condições para a aquisição da capacidade trabalhista. Quem determina isso é o artigo 7º, inciso 33 da Constituição Federal, tá? Então, é o inciso 7º que vai definir essa situação da capacidade trabalhista. Dentro de capacidade trabalhista, o que a gente precisa enxergar? Primeiro ponto, são os menores de 16 anos, que para o Código Civil, eles são considerados absolutamente incapazes. Então, absolutamente incapazes, exceto para trabalho com fins de aprendizagem, que é o famoso menor aprendiz, tá? Então, para fins de aprendizagem, os menores de 16, eles podem trabalhar. Depois a gente precisa enxergar entre 16 anos, 16 e 18 anos. Entre 16 e 18 anos, a gente também tem a situação deles serem absolutamente incapazes para o trabalho insalubre, perigoso ou noturno, tá? Então, os adolescentes entre 16 e 18 anos, eles não podem trabalhar em lugar insalubre, em lugar perigoso ou em lugar noturno, tá? Então, eles têm a característica do menor aprendiz, que vem lá dos menores de 16 anos, tá? Mas não pode ter insalubridade, não pode ser considerado um lugar perigoso e também não pode ter trabalho noturno, tá? Então, eles só podem trabalhar, a gente fala dentro do horário comercial, ali das 8 às 18, das 8 às 17, tá? E depois, 18 anos completos. Os 18 anos completos, ele tem plena capacidade. Então, ele pode trabalhar em qualquer lugar, ele pode trabalhar em lugares insalubres, claro, recebendo adicional de insalubridade, recebendo adicional noturno, recebendo adicional de periculosidade, mas ele tem capacidade plena a título da capacidade trabalhista, tá? Algumas observações nesse sentido. Então, vamos colocar aqui, ó. Observações com relação a alguns artigos da CLT. Primeiro artigo que eu quero deixar aqui fixado é o 439 da CLT. Porque o 439 da CLT fala que o menor entre
16 e 18 anos podem sem a assistência, sem a assistência dos pais, assinarem recibo de pagamento. Então, eles podem assinar recibo de pagamento, eles podem assinar recibo de vale-transporte, eles não precisam da presença dos pais para isso, tá? Depois, artigos 17, cumulado com 439, parágrafo 1º, ambos da CLT. O menor entre 16 e 18 anos necessita de assistência dos pais para a expedição da CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social, e assinar o TRCT, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, tá? Então, para poder ter carteira de trabalho e para poder assinar o termo de rescisão, eles só podem fazer isso com a assistência dos seus pais ou do seu representante legal. E aí, o artigo 793 da CLT, para a propositura de ação, é necessário a capacidade processual. Então, às vezes, esse menor, ele tem capacidade, ele tem direitos, né? Mas para a propositura de ação, a gente precisa aguardar a capacidade processual, que vai ser a partir dos 18 anos, ou ele faz essa propositura de ação sendo assistido ou representado pelos seus responsáveis, tá? Então, dentro do empregado, a gente tem essa questão da capacidade trabalhista, tá? Agora, dentro da figura de empregado ainda, a gente tem algumas situações que precisam ser examinadas, tá? Esse empregado, ele pode exercer o que nós chamamos de cargo de confiança, tá? Então, a gente tem a característica da capacidade e a gente tem esse empregado exercendo cargo de confiança. Então, quando que vai exercer, o que é esse cargo de confiança? Vamos colocar aqui, ó, conceito de cargo de confiança. É aquele caracterizado pelo especial relevo que se dá, ao elemento fiduciário, decorrente do contrato de trabalho, tendo em vista que as funções desempenhadas pelo empregado ocupante de tal cargo são revestidas de atribuições de gestão. Então, quando a gente fala do cargo de confiança, normalmente nós estamos falando de gerentes, nós estamos falando de subgerentes, são pessoas, então, que eles têm essas funções revestidas de gestão, tá? O cargo de confiança, alguns doutrinadores falam
que a pessoa que exerce cargo de confiança é como se ele fosse proprietário da empresa. Então, ele pode contratar, ele pode dispensar, ele pode aplicar eventuais advertências, tá? Ele age como se proprietário ele fosse, como se ele fosse dono da empresa, tá? Esse é um dos principais pontos do cargo de confiança. A CLT, ela não é um conceito para o cargo de confiança, tá? O que ela traz é, no artigo 62, inciso 2º, ela traz a figura dos gerentes. Então, ela fala o seguinte, né? Então, artigo 62. Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo. Então, artigo 62 da CLT. Aí, o inciso 2º, os gerentes... Os gerentes assim considerados, os exercentes de cargo de gestão, aos quais se equiparam para efeito do disposto artigo a diretores e chefes de departamento ou de filial. E o parágrafo único fala com relação à remuneração das pessoas que exercem cargo de confiança. O regime previsto neste capítulo será aplicável aos empregados mencionados no inciso 2º, quando o salário do cargo de confiança, então, salário do cargo de confiança, compreendendo a gratificação de função, se houver, for inferior ao valor respectivo do salário efetivo, acrescido de 40%. Então, quem exerce cargo de confiança, ele tem o salário mais essa remuneração de 40%, que é também uma das características do cargo de confiança, tá? Então, dentro de uma instituição de ensino, por exemplo, a gente pode pensar que os cargos de confiança, eles são realizados pelos coordenadores, tá? Então, as pessoas que são consideradas coordenadores, eles exercem cargo de confiança. O artigo 62, então, ele traz 2 pontos, que é o poder de gestão desse cargo e o pagamento de uma remuneração diferenciada, que é justamente esse acréscimo de 40%. Então, vejam que o artigo 62 da CLT, ele não traz um conceito do que é cargo de confiança, tá? Ele traz exemplos do que pode ser cargo de confiança, que é essa característica dos gerentes e dos diretores, e traz esse acréscimo que tem de existir quando a pessoa exerce esse cargo de confiança. Dentro do cargo de confiança, a gente tem, então, os efeitos. Então, vamos colocar aqui. A gente tem os efeitos desse cargo de confiança. Com relação aos efeitos, primeiro ponto que a gente tem que analisar. O exercício de cargo de confiança, o exercício de cargo de confiança se dá sempre de forma interina, tá? Então, o que a gente quer dizer com se dá sempre de forma interina? O empregado deixa a função quando o empregador quiser. Então, quando o empregador não quer mais que o empregado seja cargo de confiança, ele simplesmente tira a pessoa desse cargo, tá? E a pessoa volta a exercer as suas funções como ela exercia antigamente. Nesse sentido, o artigo 468, parágrafo 1º e parágrafo 2º da CLT falam o seguinte, que o não pagamento da gratificação, quando retirado
da função não é considerado ilegal, tá? Então, você pode fazer a retirada dos 40% quando deixar de exercer o cargo de confiança, tá? Então, quando você tira esses 40%, não é porque você está fazendo, você está rebaixando o salário. Na verdade, isso acontece porque aquela pessoa não vai mais exercer o cargo de confiança, por esse motivo ele não vai mais receber esse acréscimo. E nesse sentido, a gente tem a súmula 372, inciso 2º do TST, mantido na função, não pode ocorrer a redução da gratificação, tá? Essa gratificação nunca pode ser inferior a 40%, que é o que determina a legislação. Segundo efeito que a gente precisa observar dentro do cargo de confiança, está no artigo 469, parágrafo 1º da CLT, e exercendo cargo de confiança, o empregado pode transferir o empregador sem anuência expressa. Então, se porventura o empregado quiser fazer uma transferência desse empregador à titularidade, ele não precisa da anuência expressa dele, tá? Por quê? Porque ele exerce cargo de confiança. Então, se um gerente tiver que ser modificado de unidade, tá? Eu não preciso a anuência dele para isso, eu simplesmente faço a transferência, porque ele exerce cargo de confiança, dessa forma ele tem o empregador tem esse benefício, vamos dizer assim. E para fechar, o artigo 62, inciso 2 da CLT, determina que o empregado que exerce cargo de confiança, não está sujeito ao controle de jornada, e dessa forma não tem direito à hora extra. Então, quem exerce cargo de confiança não tem cartão de ponto, tá? E se não tem cartão de ponto, automaticamente não tem direito ao recebimento de horas extras, tendo em vista a sua função que ele exerce dentro do empregador, tá? Tudo bem com relação ao cargo de confiança? Tranquilo. Sim, tranquilo? Alguma dúvida? Isso funciona até a página 2, né? Porque você tem todos os encargos, mas na hora do benefício... Eu diria, Ulisses, que isso funciona até metade da página 1. A gente nem chega na página 2. Difícil, né? A gente para ali na metade. A gente para no você exerce cargo de confiança. Ponto. O resto, a gente deixa para lá. Infelizmente, é assim que isso funciona. Eu trabalhei muito tempo assim. Eu trabalho em cargo de confiança e sei bem como que isso é. Essa questão de não ter controle de jornada é um problema, porque você trabalha horas a fundo e ninguém
Sim, já cheguei a dormir já dentro do escritório e tudo, mas né, na hora é só o tapinha nas costas, né? É o ônus e os bônus, né? Vamos dizer assim. É só o bônus, né? Bem, desejo para vocês uma boa semana, um bom descanso. E alguns eu encontro na terça, outros eu encontro na quinta. Bom descanso para vocês e bom almoço de domingo.